Tu nos usas. Então, Pai, nós não queremos ouvir nada da Vivian, mas nós queremos ouvir da boca da Tua serva aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu sei que o Senhor tem. Ser com cada um aqui. Fala a cada alma, fala a cada coração. Que a glória seja Tua, que o poder seja visível, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, shalom a todos. Estamos hoje retornando ao púlpito. Estivemos aqui na quarta-feira, né, as mulheres. Tivemos um culto muito abençoado. Algumas mulheres vieram no final falar comigo dizendo: você é engraçada, eu não sabia que você era tão engraçada. Porque foi uma palavra um pouco mais leve e eu cheguei a uma conclusão. Antes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu faço 18 anos de casado com o meu marido. E ele disse para mim assim: se você também me fizer rir essa noite, eu te levo para jantar fora. Já tá valendo? Já tá valendo? Já tá valendo. Porque essa palavra hoje não vai ser tão engraçada, mas já valeu, já valeu. E as mulheres vieram falar: você estava tão lá engraçada. Eu falei: será que os homens nos oprimem, né? Talvez seja isso, sim, um monte de homem assim, a gente não fica tão solta. Brincadeira também, essa não foi tão engraçada. Irmãos, eu estou aqui hoje, voltando, a gente vai falar hoje sobre um tema muito simples, algo que o Senhor está trazendo para nós esse ano. A gente, coincidentemente ou não, se vocês quiserem pensar assim em coincidências, mas eu acredito que Deus esteja trazendo uma estação para nós. E hoje de manhã a nossa aula foi sobre discipulado, sobre sermos discípulos. E ontem às 6h eu mudei o tema da minha pregação. Eu estava com uma pregação pronta, falando sobre outra coisa. E eu voltei para casa de uma festinha que a gente tinha ido. E então eu falei: eu vou mudar, eu vou falar sobre discípulo. E aí eu nem sabia que a aula de hoje de manhã seria sobre isso. Então, receba porque não vem de mim, é algo que o Senhor deseja trazer para nós, para a nossa igreja, uma palavra para que a gente caminhe em cima dessa verdade, né? Então, vamos ler juntos o capítulo de João, de número 6. O capítulo é muito grande, né? Mas nós vamos ler o versículo 66 até o 69. Então, são 3 versículos apenas. 66. João 6, versículo 66. Vamos lá? Diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então, Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente conhece essa história, né? Uma das histórias que a gente mais utiliza quando a palavra de Deus muitas vezes é um pouco dura, né? E a gente se lembra de que houve discípulos que decidiram se afastar e parar de caminhar com Jesus, porque estavam levando eles a uma vida de muita abdicação, de muita resistência ao mundo. Então, Jesus, nessa hora, não cede aos seus princípios e ele pergunta se alguém mais quer ir. Então, um dos 12 diz: Senhor, não, eu não tenho para onde ir, só você tem vida eterna para mim. Só você tem palavras que me completam e que me levam para o caminho de vida. Vamos tentar voltar um pouquinho na história aqui. O que era o cristão? Né? O que era o cristão na Bíblia? Se você for procurar mesmo a palavra cristão, e hoje em dia está muito mais fácil de fazer isso, porque você vai no aplicativo, joga lá cristão, enter, e aí vem cristão. 6 vezes aparece na Bíblia. Você acredita nisso? Que a palavra cristão aparece 6 vezes apenas? Uma das vezes é quando os discípulos
são chamados de cristãos pela primeira vez. Eles ali foram identificados como pequenos cristos, porque era isso que significava cristão. É isso que significa cristão, pequenos cristos. Mas era no sentido pejorativo. Outra vez é quando Paulo está diante do rei Agripa e ele diz, o rei fala para ele, você está tentando me persuadir, você acha que eu vou virar um cristão? Então, foi num sentido de um tipo de gente, né? E também, Pedro, quando diz, na primeira carta de Pedro, ele diz, você não pense que eu vou me envergonhar do evangelho, porque eu sou cristão. Então, tem aí 3 tipos de utilização da palavra, mas por que eu estou falando isso? Porque o cristão era visto como um tipo de gente, e na maioria das vezes pejorativo, era algo que as pessoas caçoavam. Mas quando você procura a palavra discípulo, você encontra mais de 100 palavras, mais de 100 vezes na Bíblia. E a palavra discípulo era colocada quando as pessoas seguiam alguém. Então você podia ser discípulo de João Batista, né? Você podia ser discípulo de algum outro rabino, mestre. E quando Jesus aparece e inicia o seu ministério, ele convoca 12 pessoas para ser discípulo dele. Então, assim, o cristão, ele não está errado, tá bom? Não é essa a questão. Mas se hoje a gente falasse, nós somos cristãos, o que você é? Eu sou cristão. Não é muito amplo? Porque várias pessoas creem em Jesus Cristo. Várias pessoas falam que acreditam e amam Jesus Cristo. Então, se a gente pudesse utilizar uma coisa um pouco mais restrita ou mais, como diz, profunda, a gente poderia dizer, eu sou o discípulo de Jesus. Porque o discípulo, hoje nós vimos, né? Ele é um imitador. Ele deseja se tornar parecido com aquela pessoa. Então, Jesus hoje vai ser o guia, como se a gente fosse falar de discípulo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você soltou o multidão ou discípulo, e aí agora eu ia fazer mas não tem problema. A questão é, 2 tipos de gente ouviam Jesus: a multidão e o discípulo. Então, aqui nessa igreja hoje, e em vários outros auditórios, várias outras congregações, vários lugares onde há um ajuntamento de pessoas para ouvir Jesus, ali existe a multidão e ali existe o discípulo. Qual que é a diferença? Vamos tentar entender isso. E eu queria que você se colocasse, se classificasse diante de Deus agora, não diante de mim ou do seu irmão, mas pergunte ao Senhor, comece a investigar, quem é você? Qual que é a diferença da multidão e do discípulo? Tem muitas diferenças, mas eu escolhi algumas aqui para a gente falar hoje. Eu escolhi uma pergunta que vai definir essa diferença. A pergunta é, ao estar diante de Jesus, ou ao vir aqui, ou ao estar num culto, qual é o seu desejo? Essa resposta define se você é multidão ou se você é discípulo. A resposta da multidão, quando Jesus dizia, o que você quer que eu te faça? A resposta da multidão era olhar para si, identificar as suas necessidades e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que você faça isso por mim. Isso está errado? Não. Foi onde Jesus operava. Ele dava os milagres. Ele realizava os desejos daqueles que seguiam, que estavam ali para manifestar a glória de Deus. Mas eles eram multidão. O foco de Jesus não estava na multidão. O foco de Jesus estava em usar a multidão
para manifestar a sua glória e dizer aos discípulos. Assim que eles saíam dali, ele retirava com os discípulos e dizia: sabe por que eu fiz aquilo? Sabe como eu enxerguei? Sabe como eu defini? Eu ouvi do Pai, eu entendi assim, aquela pessoa precisava disso, mas o que manifestou nela foi aquilo. Vocês achavam que era por causa de uma coisa, mas era por causa de outra. E ele saía daquele cenário onde realizava as questões, as necessidades daquele povo, e ele ensinava o que era de fato o reino dele. O que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta para Jesus hoje, se ele aparecesse para você de verdade? Porque se você identifica que a sua resposta de primeira seria realizar algo que você precisa, eu te convido hoje a pedir para o Senhor mudar a sua visão. Te convido hoje para pedir que o Senhor entre na sua vida e te mostre, revele e amplie a sua visão. Porque é óbvio que ele fazia muitas coisas pelos discípulos e os discípulos usufruíam do seu poder, manifestavam junto com ele a glória, mas eles não estavam ali atrás disso. Em Gênesis, no início de Gênesis, nós podemos ver que nós fomos contaminados por uma doença. O nome dessa doença é pecado, né? A humanidade foi contaminada. E ela foi contaminada em um órgão do nosso corpo. Qual foi esse órgão? Nosso coração. Então, nós estamos contaminados, a nossa origem está contaminada no centro das nossas vontades. Isso quer dizer que a nossa resposta, qualquer que seja ela, quando Jesus nos pergunta, o que você quer? Se eu não estiver nele, eu estou contaminada, a minha resposta vai denunciar a minha doença. A minha resposta vai ser algo que é pecaminoso. Por quê? Porque não é porque é errado, não é porque está definindo algo torto sobre mim, não, mas é porque é a minha vontade. E se a minha vontade está contaminada pelo pecado, e isso não é desejo do Pai para mim, eu preciso então primeiro procurar não o que está no meu coração, mas o que está no coração do Pai para mim, para que eu diga a Ele o que de fato eu preciso. Eu tenho lido muito sobre discipulado, tenho lido muito sobre relacionamento, tenho visto muito, e estudado muito sobre esse mundo um pouco dos adolescentes, porque nós estamos liderando os adolescentes. E tem muitas pessoas, terapeutas, filósofos, blogueiros também, pode entrar aqui, pessoas que estão nas mídias, com muitos seguidores, estão dizendo coisas como: siga o seu coração, você é mais importante, tente enxergar quem você é, escolha de acordo com as suas emoções, você é forte, você é valente, você pode. Só falta colocar ali, assinado capeta, porque se você for seguir o seu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então não siga o seu coração, não siga as suas emoções, não siga os seus entendimentos, não siga o que você estudou, o intelecto, mas use todas essas coisas do seu feeling, as suas emoções, a sua força, o seu intelecto, para se colocar diante de Deus e perguntar a Ele. Porque a resposta do nosso coração pode nos levar a lugares de destruição. Em Romanos, capítulo 1, Paulo está ali falando sobre o pecado que entrou ali nos romanos, sobre pessoas que definiram, depois de ouvir a verdade, desistiram de adorar a Deus e buscaram ídolos, buscaram outras coisas que satisfizessem essas pessoas. E Paulo, por cartas, escreve: vocês estão doidos. Vocês estudaram, vocês viram a verdade, foi apresentada, e vocês ainda estão escolhendo aquilo que não é a vontade de Deus. Então Paulo fala o seguinte: vocês vão ser castigados. E sabe qual o castigo que Deus envia para aqueles que desejaram viver libertinamente, com muita liberdade de escolha? Sabe qual foi o castigo que Deus deu para eles?
viver de acordo com o que eles desejavam. Olha, isso é muito sério, porque o castigo que Deus deu para um povo que desejou não ouvir mais Deus, mas seguir os seus instintos e suas emoções, seu coração, foi deixar com que eles continuassem seguindo. Ou seja, Deus entregou aquele povo para o pior senhor que eles podiam ter. Quem? O Senhor de si próprio. O Senhor que existe no coração do homem. Porque você mesmo se conduz à perdição. Mas Vivian, por que ele fez isso? Porque eles já estavam desejando fazer. Deus só deixou, liberou. Disse, olha, eu não falo mais, não digo mais, eles não querem, então eu sou o Deus Todo-Poderoso e digo, o coração está petrificado, continuará assim. Nessa hora você para pensar, né? Se eu estou vivendo de acordo com as minhas emoções, com o meu próprio coração, sendo conduzido pelas minhas próprias vontades, Deus deseja me mandar uma declaração de amor nessa hora. Tá bom? Eu estou ali vivendo de acordo com o meu coração. E Deus fala, vou mandar uma declaração de amor para ela. Aí eu vou, recebo uma carta, abro e nela está escrita, não. A declaração de amor de Deus para mim, não pode ser a minha salvação. Porque se a minha condenação é que seja feita a minha vontade, o não de Deus me tira disso. E que seja feita a sua, então. Certo? O problema da multidão é esse. É o desejo pessoal. É o desejo que erra. É o desejo que procura somente a si próprio. A Bíblia relata algumas dessas pessoas no meio da multidão que foram e desejaram ser discípulos, certo? Mas outras não. Outras só foram curadas e seguiram suas vidas. E isso é pecaminoso. Você se achegar a Deus para receber algo dele e obrigar a Deus, muita gratidão, Senhor, Ele é demais. E seguir de novo seu próprio coração, você está entregue. Agora, o que Deus fez por mim é reconhecível a ponto de eu me prostrar e agora não desejar mais outra pessoa. Eu quero esse Deus, eu quero servir. O que eu tenho que fazer? Abrir mão dos seus desejos e olhar para mim e fazer aquilo que eu mando. Estou indo. Foi assim que os discípulos foram escolhidos. Os discípulos, quando Jesus chegava perto deles, eu já até falei isso aqui algumas vezes, né? Isso não é uma construção minha, mas tem pastores que falam sobre isso, parece que eles ficaram burros, porque eles estavam trabalhando, Jesus apareceu do nada, eles não sabiam quem era, e de repente ele falava assim, você, Mateus, siga-me, e Mateus largava as coisas e ia atrás de Jesus. Pedro, siga-me. E Pedro largou as redes e foi atrás de Jesus. Que isso? É abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão do que você entende sobre a sua vida e seguir Jesus. Então, a resposta do discípulo, quando Jesus está fazendo aquela pergunta original aqui da pregação, o que você quer que eu faça? Qual é o seu desejo? O discípulo responde, eu descobri que eu não sei querer. Então, o que você quer que eu queira? Essa é a resposta do discípulo. Senhor, eu não sei querer. O que eu tenho que querer? Coloquialmente falando. O que eu tenho que querer? Eu quero a sua vontade. Eu quero o que você quer que eu queira. Eu não quero pensar nas minhas necessidades, porque elas estão nas suas mãos, mas eu quero fazer o seu propósito de vida para mim. Já ouviu a história do Aladim? Do gênio da lâmpada? É uma história simples diante do que nós temos para comparar aqui. Eu não quero comparar Deus com o gênio da lâmpada,
Mas ele é chamado de gênio, porque ele é classificado como a pessoa que sabe muito mais. Então, pensa num gênio aí, que não é o gênio da lâmpada. Gênios que realmente existiram. Então, se o gênio aparece na sua frente e te pergunta o que você quer que eu te faça, eu não estou falando de um gênio humano, eu estou dizendo o Todo-Poderoso, o autor da sua vida, aquele que conhece você por inteiro, que te formou, que te sustenta e que sabe o seu fim. Ele te pergunta o que você quer. Sua resposta não pode ser uma listinha. Você não pode ter uma listinha. Você não sabe querer. Tem um exemplo legal aqui sobre isso. Meus filhos, quando a gente começou, né, a eles entenderem, né, a pedido de restaurante e tal, eles sempre pedem as mesmas coisas. Então, a minha filha do meio, ela fala assim, prato kids. Ela nem sabe o que é o prato kids daquele lugar. Mas ela já sabe que o prato kids ela sempre gosta. E aí um dia a gente foi numa churrascaria que tinha milhares de opções. Ela nem sabia que podia comer o que ela quisesse, quantas vezes ela quisesse. Aí ela sentou, prato kids. Eu falei, não, minha filha, prato kids aqui, você pode comer o que você quiser. Tudo mesmo? Tudo. Então, o meu filho mais velho, ele já chega num restaurante agora, ele fala assim, eu posso querer o que vocês vão querer? Porque ele sempre vê o nosso prato assim, né? Nhoque de banana da terra com camarão gratinado. E aí ele pedia um bolonhesa. Ele falava, mas eu não sabia que tinha isso. Eu falei, meu filho. Aí depois eu comecei a reparar, Augusto, tadinho, ele não vê o cardápio. Ele pede o quê? Tem nhoque à bolonhesa? Tem, então eu vou querer esse. Você está entendendo a comparação? Se você tem ali o cardápio, aí depois que a gente deu o cardápio para ele, lascou, né? Porque ele vinha com... Não, meu filho, de tanto para baixo. Ainda mais com a sua fome aí. Mas você entendeu? Você está diante do autor da sua vida, que tem todo o poder, e ele te pergunta, o que você quer que eu te faça? Você vai vir com um prato kids? Deseje dizer a ele, eu não sei querer. O que você quer para mim? O que você quer que eu diga agora? Qual é o seu desejo para sair da minha boca, Deus? Porque eu tenho medo de dizer uma coisa muito abaixo. Ou para outro caminho. Eu quero a sua vontade. Estamos sendo desafiados para esse lugar de discípulos. Estamos sendo. Presta atenção no que está sendo pregado aqui. Presta atenção no que está sendo revelado entre nós. Naquilo que o Senhor está moldando nas nossas casas. Nas aulas que temos tido, nas exposições, nos testemunhos que nós temos ouvido aqui, irmãos. O que o Senhor está fazendo é nos desafiando a estar no lugar de discípulos e não de multidão. A não desejá-lo diante do que precisamos dele, mas seguir. E você sabe que existe uma habilidade para o discípulo. É uma habilidade, isso é uma habilidade, eu vou te mostrar que é. Sabe qual? Seguir. Você já seguiu alguém no trânsito de carro? Eu já segui e já fui a pessoa que estavam seguindo. Seguir a pessoa é difícil pra caramba. Eu não estou falando de você chegar num lugar com alguém te guiando, porque você põe lá no teu GPS, você está fingindo que está seguindo, porque se ela entrar para um lado do teu GPS e mandar para o outro, você vai virar e falar, opa, ela está errada. Então, eu estou falando de seguir literal, na época que não tinha GPS, não. Você não sabe ir para onde você está indo, você só sabe o nome do lugar, e aquela pessoa diz, eu já fui lá 25 vezes, siga-me. Você vai seguir ela. Como? Primeiro, você não está preocupado se ela vai virar aquela esquerda mesmo. Você não está preocupado se ela vai andar numa velocidade, se você está andando numa velocidade que você está seguindo essa pessoa. Então, você está preocupado com a velocidade que ela está colocando. Se ele está a 80, você vai andar a 80. Senão, você vai o quê? Perder de vista.
E quando a gente está seguindo alguém, a gente tem essa preocupação de não perder de vista. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou mais falando de carro aqui, não. Perder de vista. Não podemos. O discípulo tem que saber seguir, olhando fixamente para aquele a quem ele está seguindo. Virou à esquerda, eu viro também. Virou à direita, eu viro também. Virou à direita de novo. Eu não quero saber se ele está retornando, eu não quero saber se ele errou. Eu estou seguindo. Existe algo mais confortável, mais seguro. É por isso que Jesus fala assim: você está cansado? Você está sobrecarregado? O meu jugo é leve. Não estou entendendo. Vinde a mim. O que é vinde a mim? Me segue. E você vai tirar de você todo o peso. Por quê? Porque você não tem que se preocupar com nada. Nem com o que você vai comer, nem com o que você vai vestir. Porque é só me seguir. E você vai ver o meu reino sendo estabelecido. Vai participar disso comigo. Você não vai receber uma respostinha de uma listinha e depois me dar tchau e continuar lá com os seus problemas. Uma habilidade, seguir. Se despir do eu sei, eu estudei, eu já entendi, eu já sei aonde vai chegar, isso faz sentido, isso não faz sentido, se despir disso. Às vezes Jesus faz um nó no nosso entendimento para ver se a gente se reposiciona como seguidor. Ei, Jesus, eu já não estou entendendo mais nada, vou fazer o seguinte, larguei aqui e vou seguir que é melhor. Já fez isso? É para lá, é para cá. Não, gente, é para lá de novo. Já entrou numa van, indo para um parque de diversões, com seus amigos? Aí um acha que a entrada é por ali, outro acha que a entrada é por lá. Aí você tinha certeza, agora você já não tem mais. Gente, que confusão. É mais simples. É olhar para um e seguir aquele. Ele é a nuvem no deserto. Ele é a coluna de fogo. É Ele. Já era Ele no deserto guiando o povo. Nosso Jesus. Sabe, Noé não era o cara que sabia construir arcas. Quem era Noé? Noé era o homem que andava com Deus. Noé era o homem que obedecia ordens e sabia seguir ordens. Isso é maravilhoso. Porque hoje a gente está vivendo numa época em que Deus anda com a gente, né? Eu vou convidar Deus para andar comigo. Deus, deixa eu te apresentar essa minha família, esse é meu trabalho, esses são os meus sonhos, os meus projetos. Vem andar comigo, abençoa aqui. Né? Me ora. Enquanto tem que ser inverso. Tem que ser assim: eu quero andar com Deus, eu quero andar onde Ele andar, eu quero dizer o que Ele vai dizer, eu quero olhar o que Ele vai olhar, eu quero sentir o que Ele vai sentir, eu quero que os céus me digam o que está acontecendo, e eu quero entrar nessa estação e responder ao que os céus clamam. Isso é seguir. E às vezes a gente está aqui preocupado, isso acontece muito em igrejas, porque nós temos uma visão, irmãos, que cada igreja está plantada num bairro para pregar o evangelho a toda criatura, sim, mas muitos foram chamados para coisas específicas. E se a gente ficar olhando ao redor, a gente se perde do nosso propósito. Então, quando Deus diz, nessa estação, eu ergo Shalom, para ser resposta em Piratininga, para viúvas sobrecarregadas, ok? Viúvas sobrecarregadas serão enviadas, e está a gente aqui trabalhando com casais, Jesus não manda um casal, não é possível. Quem é que está ouvindo a extração do céu para nós? Quem é? Nós precisamos entender o que os céus clamam e dizem, e nós precisamos ser resposta. Que a sua casa
e agora sai do contexto igreja, que a sua casa seja a resposta do que os céus querem para a sua casa. Existe um propósito dentro de cada família. A quem você está seguindo? Eu olho lá o meu Instagram e vejo que no dia do aniversário de casamento, minhas amigas estavam Maldivas, jantando, sei lá, no Morro da Urca, a outra está e eu estou na igreja pregando. Se eu for me comparar, eu posso me frustrar. Ou talvez elas olhem para mim e até se frustrem. Mas o que eu estou querendo dizer é, qual é a sua resposta para o que Deus manda você fazer? E aqui não estou botando, que eu já não estive pregando em vários aniversários de casamentos meus e já estive viajando em lugares maravilhosos, então não tem a ver. Tem a ver com a estação de hoje. Confesso a vocês que quando veio a data na minha mão, ninguém sabe o dia do casamento dos outros, né? Só você sabe o seu. E quando veio a minha escala, eu falei assim, amém. Porque, óbvio, a gente pensa em viajar no fim de semana daquele dia. Mas é isso. Eu não sei, Deus. Então, a frustração com Deus, ela é culpa do seu coração. Eu vou te dar um exemplo disso. Uma vez a gente estava voltando de um dia inteiro na rua, sábado, aquele dia que você acorda, vai para a praia, volta para casa, toma banho correndo, vai para um aniversário, volta, troca a roupa, vai para outro aniversário, volta para casa. Aí você lembra que amanhã, lembra não, você já estava se programando, mas você lembra que amanhã todo mundo tem que acordar cedo. Aí o que aconteceu nesse dia? Meus 3 filhos, eu pensando, no dia seguinte, eu ministrava louvor, Augusto abriu o culto. E eu falei, pior coisa que tem é a gente estar derrotado de um fim de semana e chegar na igreja de manhã para abrir um culto, né? Ou para estar aqui lecionando, fazendo com aquela cara de minha cama está aqui, meu corpo está presente, mas eu não estou. É ruim isso. Então o que eu fiz? Naquela hora, cheguei no carro, estávamos chegando no nosso bairro e eu olhei para trás e disse assim, não, foi Augusto que disse, gente, seguinte, 3 coisas. Banho, pijama e deitar. 3. Simples. É porque 3, às vezes, para eles é difícil, né? Mas, entenderam? Banho, pijama e deitar. Não tem tempo, amanhã é um dia que a gente vai demandar muito, a gente precisa acordar muito cedo. Se eu não me engano, era dia de consagração. E aí a gente entrou em casa, eu já fui botando a Olivia para dormir, já estava dormindo. E eu estou lá botando ela, Bernardo pega o violão e começa a tocar uma música de guerra. Eu falei, não é possível. Aí Augusto entrou no quarto e falou assim, B, cara, banho, pijama e deitar. Você não entendeu? Papai, queria te mostrar uma música. Ele falou, não vou ouvir. Puxa, uma música de Deus, ninguém quer ouvir minha música. E botou no violão no chão. Aí Augusto saiu, entrou para o banheiro, e eu fui lá e falei assim, olha só, você está frustrado? Sabe por que você está frustrado? Porque o pai te deu 3 comandos, e você inventou uma vontade além da que o pai mandou você fazer. Então você se frustrou, porque o pai não mandou você fazer isso. A culpa da sua frustração é sua. A fonte da frustração do Bernardo naquele dia foi dele, que ele inventou uma vontade que não foi o que o pai deu para ele. A vontade do pai para ele naquela noite era deitar, pijama e banho, ou banho, pijama e deitar. E ele inventou uma nova, fundamentado no desejo do seu coração, fundamentado no ministério louvor.
tá? No sacrifício. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós nos frustramos justamente porque a gente vem com algumas questões para Deus, mas que são legítimas, Senhor. Mas eu estava apenas louvando. Mas, Senhor, eu estava orando por essa causa de uma pessoa que eu amo. Uma pessoa que faz a obra. E o Senhor diz, não. Essa não é a minha vontade. O ser discípulo e não ser multidão também é quando você ouve o não de Deus e mesmo que faça sentido ou não faça sentido na sua cabeça, você obedeça. E eu falei para ele aquele dia, aproveitei para mostrar ao Bernardo, né? É muito importante a gente fazer isso com os nossos filhos. Eu falei assim, filho, deixa eu te falar uma coisa, você pode usar a sua energia, as suas emoções, a sua alegria, o seu talento para obedecer Deus. Porque não adianta nada você ter força, energia, vigor, não estar cansado e ter um talento para fazer as coisas fora de ordem, fora de um comando, fora da vontade. Não vai adiantar. Você vai continuar frustrado. E sabe o que acontece com a multidão? Se perde. Se perde nos propósitos, abandona as coisas que Deus deu, mas a culpa é do nosso coração. Em Marcos, capítulo, deixa eu lembrar aqui, 8. Peraí. Eu não escrevi. Marcos, capítulo 8, a multiplicação dos peixes, é esse? Multiplicação dos pães, isso mesmo, dos pães e peixes. Então, está lá em Marcos 8, não precisa acompanhar no telão não, mas vamos lá. O povo estava ali, você conhece essa história da multiplicação de pães e peixes, né? Jesus estava com compaixão da multidão. A multidão estava sem comer ali há 3 dias. Jesus falou, os discípulos, vem aqui. Reunião de diretoria. Olha que legal. Vai pegando aí, discípulo e multidão. A multidão está lá, digna de pena de Jesus. Jesus sentindo compaixão daquelas pessoas. Ele chama os discípulos, reúne e diz, tem algum pão? O que o discípulo faz? Tem. Quantos tem? Versículo 5. E eles disseram, 7. Preste atenção numa coisa. Se você é igual a mim, e você está diante de 4.000 pessoas, e o seu líder te pergunta, quantos pães nós temos para alimentar ele? A minha resposta não vai ser 7. Estou falando real para vocês. A Vivian, humana, não responde na hora. Responde assim, mas é muita gente para pouco pão. Jesus me perguntaria, quantos pães? Estou te perguntando quantos pães, não estou te perguntando outra coisa. Responde o que eu estou te perguntando. Por que ele perguntou? Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas o discípulo, ele responde ao que é perguntado. Ele responde ao chamado. Traga para mim. Eles trouxeram. Repartiu, abençoou e diz, distribua. E eles foram distribuir. Eles não perguntaram, mas como assim, Deus? Como assim, Jesus? Eu estou com 7 pães, são 4.000 homens, fora as crianças e mulheres. É para distribuir, começando de onde? Eles não perguntaram nada disso. Eles simplesmente pegaram os pães e começaram a distribuir. Aí no versículo 7 diz, havia também alguns peixes pequenos, da mesma forma ele deu graças, ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens, então Jesus despediu-se do povo. Já comeram? Beleza? Deus abençoe. Discípulos, vamos. Você percebe a diferença? A multidão se saciou. Deus fez o milagre, Jesus operou ali. Ele não abandonou aquele povo. E a multidão deixou sobrar a terra. Não aguento mais, estou muito satisfeito. A Bíblia não diz que os discípulos comeram. Isso eu achei muito interessante. Essa foi uma revelação.
Ali estava o seguinte: um ajuntamento para ver Jesus durante 3 dias. E os discípulos do outro lado. Fazendo o quê? Compartilhando a ideia. Jesus, temos 7 pães. Distribui. Distribuiu. Voltou. Pegou o peixe. Distribuiu. A Bíblia não diz que eles comeram. Por quê? Porque discípulo não está preocupado em se alimentar. Discípulo não está preocupado se vai sobrar para ele. Discípulo está ali para fazer o que é mandado. Não está pensando em si. Não está pensando em se saciar. Não está pensando se o milagre vai resvalar nele. Mas a multidão está. Porque depois que Jesus abençoa a multidão e faz esse milagre, ela se sacia. Jesus despede a multidão e vai. E os discípulos vão atrás dele. Então deixa eu te falar, discípulo de Jesus. Jesus te mostra as coisas, você caminha na direção que ele te mostra, mesmo que não faça sentido, você obedece, você faz, como se você estivesse vendo o que Jesus vê. Gente, essa é a chave. É como se você precisasse e falasse: Jesus, põe os seus olhos nos meus olhos, põe o seu coração no meu coração, dá-me um coração igual ao teu, para que quando você me diga, faça, eu simplesmente pegue e faça. Eu não fique me perguntando se na minha sapiência, se na minha experiência, se na minha história de vida eu já vi algo parecido. Porque o discípulo simplesmente obedece. Você não procura que os acontecimentos sejam para você. Você sabe que Ele realiza, para que Ele seja conhecido, para que a glória dEle seja manifesta. Então não é sobre nós, discípulos. A multidão, ela tem o olhar de que é sobre ela. Jesus me deu comida, Jesus me satisfez, Jesus me deu algo que eu precisava. Entendeu? A glória de Deus é manifesta? É, mas ela está olhando a partir dela, das suas necessidades. E você, discípulo, não deixa de servir o alimento. Você não deixa de servir, você não deixa de fazer a obra de Deus. Mesmo que você tenha que fazer aquilo muitas e muitas e muitas vezes, e explicar para as pessoas muitas e muitas e muitas vezes, se for essa a vontade do Pai, que você explique 70 vezes 7, porque a paciência é um fruto do Espírito. Então faça. Deus, mas eu já fiz tantas vezes, eu já orei por essa pessoa milhares de vezes, mas Jesus está mandando você continuar, então continue. A multidão se saciou, o discípulo não está preocupado com a fome, porque o discípulo caminha com o pão. Essa foi bonita, essa não estava escrita aqui não. O discípulo caminha com o pão da vida, ele é saciado o tempo inteiro, entendeu? Não há nele uma necessidade, por quê? Porque ele já está completamente saciado, ele anda com o Todo-Poderoso. Para discípulo, o milagre não é suficiente. Vou repetir, para discípulo, o milagre não é suficiente. Por isso que Jesus diz aqui em João 6, quando nós começamos: alguém mais deseja ir? Minha palavra está muito dura, disseram esses discípulos aqui que estão me seguindo. Alguém mais deseja ir? Porque eu vou continuar andando. Eu vou continuar dizendo isso. Então Pedro diz: Senhor, para onde iremos? As suas palavras nos levam à vida. Se eles acham que elas são duras, eu quero continuar. Eu não quero só ver o Senhor curando, eu não quero só ver o Senhor alimentando multidão, eu não quero só ver paralíticos andando e mulheres estéreis tendo filhos.
Eu quero caminhar contigo. Eu quero ir para onde você vai. Para concluir, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, você vê a narrativa de Jesus e você vê uma característica de Jesus. Jesus tinha discípulos, mas ele também era discípulo. Como assim, Vivian? Sim, do Pai. As pessoas seguiam Jesus porque ele seguia Deus, ele seguia o Pai. Ele falou várias vezes: eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que o meu Pai me ordena. Então, Jesus dizia: eu não estou falando o que eu quero, mas eu estou falando o que o meu Pai manda eu falar. Eu não estou indo para onde eu quero, mas eu estou indo para onde o meu Pai está mandando eu ir. Eu não toco nas pessoas e curo porque eu vi essas pessoas precisando, mas porque o meu Pai disse para eu curar e tocar nessas vidas. Então, Jesus mostrou algo nesse caminhar dele, o quê? Eu vivo crucificado para as minhas vontades. Só me importa fazer a vontade do meu Pai e glorificá-lo. Essa é a visão macro do discípulo. Crucificar. Por isso Jesus disse: se você não pode tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque eu já me crucifiquei e eu vivo para o meu Pai, para a vontade dele. Eu não faço aquilo que eu quero, mas sim o que ele deseja. Então, se você não consegue ser assim, você não pode ser meu discípulo, porque você vai ter um momento da sua vida que você vai olhar e vai dizer: eu não consigo mais, como esses que foram. No Getsêmani, Jesus estava ali ajoelhado, sabendo que chegaria o fim. Eu fico pensando como se fosse o dia da sua morte, se você tivesse preso com condenação de cadeira elétrica. E aí chegou, você vai ser executado às 6 da tarde, e você chegou meio-dia. Você sabe que aquele dia é o dia de você morrer. Jesus estava ali e a vontade dele não era a do Pai, não era igual a do Pai. Sabe por que não era? Porque enquanto ele está ali ajoelhado, a Bíblia mostra que ele estava com as emoções dele numa batalha. E ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, você quer que eu seja crucificado, mas eu não sei se eu aguento. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele saiu dali, foi lá, viu que os discípulos estavam dormindo, voltou, repetiu as mesmas palavras. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus estava ali e ele disse: eu não saio daqui enquanto a minha vontade não alinhar com a sua vontade. Talvez a gente precise fazer isso. Talvez nós estejamos passando por alguma moenda, onde Jesus está ali dizendo: eu já estive no seu lugar. Sabe o que você tem que fazer, discípulo? Ore e peça a Deus: Pai, seja feita a tua vontade. Enquanto a minha vontade não alinhar com a sua, enquanto eu não entender o que o Senhor quer para mim, eu não saio desse lugar de oração. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de tentar entender ou que o Senhor transforme os meus desejos, mas eu quero sair daqui, dessa posição de oração, Senhor, alinhado com aquilo que o Senhor deseja transformar em mim, com aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Então Jesus levanta e diz: vamos, pois é chegada a minha hora. Isso é muito forte. Ele entendeu, e haverá alguém que vai me trair agora. Então vem Judas e entrega ele. E aí você pode ler lá depois. Davi, no Salmo 119, que é o maior salmo, né? O maior texto da Bíblia, ele encontra 176 maneiras de dizer: eu amo a sua vontade. Você já leu o Salmo 119?
176 maneiras de dizer: eu amo a sua vontade. Ele chama a vontade de Deus de decretos, de leis, de estatutos, de preceitos, de caminho, de a sua vontade. E ele diz: eu amo os teus preceitos, eu desejo obedecer a sua lei, porque nada mais me satisfaz do que obedecer os seus estatutos, Senhor. Ele encontrou prazer na lei, no desejo de Deus, porque a gente às vezes pensa lei, a gente pensa não fazer, não, mas a vontade de Deus e não a sua. Que o Senhor outorgou para você, seja a resposta disso como discípulo. O convite nessa noite é: siga-me. Desenvolva essa capacidade de sair do meio da multidão, olhando para as suas próprias necessidades, para os seus desejos, para aquilo que eu posso realizar. Eu vou realizar, mas não se satisfaça com isso. Sai do meio da multidão, filho meu, e siga-me. Eu tenho muito mais para revelar do que te curar, do que te transformar, do que alinhar você com a sua casa, do que transformar o seu casamento, do que te dar promoções, do que te levar para lugares que você deseja ver. Eu tenho muito mais. Eu só quero manifestar o meu reino. E eu não preciso de você, não. Se você não aguentar, eu vou continuar seguindo, porque eu sou Deus. Mas eu estou te convidando, eu estou te dando a oportunidade de ser meu discípulo, de ser meu imitador, de viver o que eu vivo e de fazer coisas maiores ainda do que eu faço. Esse é o convite de Jesus para nós nessa noite. Feche os seus olhos. Diga a Deus agora o que o seu coração deseja dele. Deus está na sua frente agora. Jesus está diante de você como aquele que vai abrir o caminho. E Ele diz para você: o que você quer que eu faça? Eu quero que você ore, peça ao Senhor para alinhar a sua vontade com a dele. Você é vaso e Ele é o oleiro. Se precisar quebrar tudo, Senhor, se precisar remodelar, transformar tudo em mim, eu desejo isso. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Coloque a mão no seu coração. Entregue a Ele o centro das suas vontades. Se você deseja ficar de pé, pode ficar. Se você quer se ajoelhar, não fique de uma forma confortável, mas bote ao Senhor: Deus, eu quero ser transformado por Ti. Seja verdadeiro nessa hora com Jesus.
Senhor, muda o centro da vontade daqueles que desejam te seguir, Senhor. Estamos viciados, Senhor, viciados naquilo que nos satisfaz, mas Deus, eu te peço, tira esse vício de olhar para mim, tira esse vício, Senhor, de desejar aquilo que me preenche e olhar para o Senhor como o único pão, o pão vivo que desceu do céu para me salvar, para me perdoar, para fazer com que eu seja apenas um instrumento da manifestação da Tua glória, Senhor. Agente do céu na terra, vivo, inflamado pelos desejos dos céus. Então, Senhor, muda-nos, Pai. Transforma-nos, Jesus, conforme o Teu querer. Tira de nós a listinha, Senhor, a listinha da presunção, de acharmos que sabemos o que nós podemos querer. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos, Pai, que devemos a Ti a glória, o louvor, a exaltação, todo o temor, porque nós não somos nada diante de tamanho Deus, de um Deus tão grande, tão imenso. Te exaltamos, Jesus. Declaramos a Tua glória, Senhor. Declaramos que não somos nada sem Ti, Jesus. E queremos ser como estes, Pai, que perseveraram contigo até o fim, completaram a sua caminhada, andando com aquele que sabe o caminho. Desenvolva em nós, Senhor, essa habilidade, a habilidade de Te seguir, Senhor, e de mortificar a nossa carne e os nossos desejos, de abrir mão, Senhor, daquilo que nos direciona a nos satisfazer, mas queremos apenas fazer isso para Ti, Senhor. Como Tu queres, Senhor.